chamo Paulo, eu tenho 22 anos e sou tatuador. Foi um shit show completo, pá, porque eu estava bem nervoso. Eu nunca tinha agarrado na máquina a sério e a responsabilidade de estar a tatuar uma pessoa assim, tinha-se o meu amigo, estás a ver, que também é tatuador, foi logo ali um culminar de ansiedades e stress, mas correu bem. Demorou 8 horas, mas correu bem. A minha primeira tatuagem fiz num grande amigo meu, no Fábio Urbano, dono da Red House. Foram 8 horas, porque eu estava nervoso, não sabia bem o que estava a fazer. Mas pronto, depois também ao longo da minha carreira já consegui bater esse recorde, já tenho algumas sessões de 10 e 12 horas ou mais. Já me tatuei a mim próprio no início, pronto, era o que havia, tinha os meus amigos malucos, mas também tinha de arranjar a pele que eu queria tatuar, não me interessava o que é que eu tatuava, nem a quem, então já tenho umas quantas feitas a mim próprio. Yeah. A mais especial, pronto, a com mais significado para mim é este caixão que eu tenho aqui na perna, a dizer In Memory of Loved Ones, que é para o meu mano Gui. Acho que provavelmente a minha peça preferida é o meu peito, foi feito também por um grande amigo meu, Cruz Meniano Cruz, em total até agora 16 horas, e ainda falta mais um bocadinho, mas tem um grande significado para mim. O meu processo para criar uma peça para um cliente não é muito complicado, tem 4 passos essencialmente. Primeiro tenho que conseguir captar a ideia do cliente, depois tenho que também conseguir perceber se está disposto a dar-me o meu espaço criativo ou não, 99% das vezes dão. Depois fecho-me um bocadinho na minha bolha, começo ali um brainstorming de ideias, como é que eu posso fazer isto resultar, como é que eu posso fazer isto fluir melhor, que cores é que eu vou usar, que estilo de desenho é que vou usar, apresento ao cliente, é o terceiro passo, e depois a partir daí é o quarto, que é a aplicação na pele. Eu já tenho a minha liberdade criativa no meu tempo livre, portanto eu estou constantemente a desenhar e a apresentar projetos que não têm dono ainda, são ideias minhas, mas é 50-50. Eu também gosto que o cliente traga uma ideia, porque muitas vezes o cliente, não tanto tão dentro do assunto e do que é uma tatuagem, trazem-te ideias brutais que tu nunca te vais lembrar, já só pensas para tatuar. Então é um equilíbrio bacana. O equilíbrio é o ideal. O cliente trazer-me uma ideia com que eu faço ao clique, mas ao mesmo tempo que me dê a liberdade para eu levar a partir daí. O meu estilo, eu especializo-me em neotradicional. É o estilo que eu me vejo a fazer para sempre, até me cair as mãos. Tem vários tatuadores favoritos. Há ali um top 3 que garantidamente são os que eu sigo mais o trabalho, que é o primeiro é o Johnny Domes, da Piranha. O segundo é o Tony Donner, de Barcelona, e o Rodrigo Calaca, também de Barcelona. São definitivamente o meu top 3. Há uma história engraçada, sim, mas isso é uma história que é recorrente até, isto não é uma coisa que aconteceu só uma vez em específico, mas já mais do que uma vez, que é quando entram aqueles marombas, assim, os grandalhões, maus, todos tatuados, e depois tu começas a tatuar e percebes que eles choram tipo uma menina. Definitivamente é a parte engraçada do trabalho, porque em contrapartida sabes que depois entra um gajo fininho, não dás nada por ele e está ali 12 horas e nem abre a boca. Portanto, isso é uma cena engraçada. Tudo o que sejam peles moldes é sempre mais difícil para o artista, porque são peles que requerem esticar mais, especialmente, por exemplo, na barriga. Nós temos que esticar bem a pele para conseguir fazer uma linha direita e certa, e pronto, são as peles moldes, definitivamente é o pior. Sempre a tatuar, sempre a evoluir, sempre a crescer. E é difícil dizer um sítio exato, mas espero um bom lugar na minha carreira. Se eu disser que daqui a 10 anos curtia estar nos States, adorava. LA, adorava estar lá.
Mas vou estar onde tiver de estar, mesmo assim. É trabalhar para chegar onde for. Qualquer pessoa para se chamar tatuador tem de ter as bases bem assentes. Tens de conseguir fazer uma linha direita com qualquer medida de agulha, tens de conseguir fazer uma cor sólida e um sombreado suave quando tem de ser e quando não tem de ser. É mesmo assim, ter as bases bem definidas antes de poderes dizer que és tatuador. Tanto que eu considero-me e vou considerar-me um aprendiz até morrer, até a minha carreira acabar eu vou ser aprendiz. O Guri, o Bruno, que aceitou-me assim. Eu também não aceitava um não como resposta na altura, eu não ia embora, ou ia. E ele viu ali qualquer coisa em mim, não sei, e decidiu que pronto, tive de passar pela parte chata, que é antes de veres a máquina tens de aprender o resto. Aprender a lavar o chão, esterilizar o material, deitar o lixo fora, levar a porrada de vez em quando, uma galheta. Mas foi o Guri que me ensinou. E ele também foi ele que não incentivou, mas que me ensinou muito a ter as bases bem presentes. Porque ele, pronto, lá está a antiga. Ele era da altura em que se soldavam agulhas à mão. Portanto, aquilo foi mesmo ele que me ensinou as bases todas. Materiais, pronto, cada tatuador usa o que acha que é melhor para ele e para a mão dele e para o tipo de trabalho que faz. Eu pessoalmente uso a Cheyenne Thunder como máquina, uso muitos os materiais da Moody, shout-out ao Teu Pedrada, e da Piranha, shout-out ao Pedro e ao Nando. Uso a fonte da Piranha, a Compact. Tudo o resto, em termos de pigmentos e tudo mais, eu não sou uma pessoa extremamente esquisita. Gosto de usar marcas boas, trabalho agora mais com o World Famous, mas acho que cada um tem o seu gosto pessoal, não é uma coisa também definida, não há um bom e um mau. Passei agora o meu último ano na Black Pearl Tattoo e encaminho-me agora para uma aventura nova na Graveyard Tattoo, com o Nuno Feio e com o Juliano Cruz e com o João Sardinho, é a nossa equipa. Envolvido em projetos, tive agora recentemente a segunda edição do Lettering Day, organizado pela Black Pearl. Fiz parte da primeira edição também. Acho que é só isso. Para a malta que está a começar, lembrem-se de uma cena, não é por usarem a máquina mais cara, nem por usarem um iPad para desenhar, que vão ser tatuadores. Assim, mentalizem-se duas cenas, isto é trabalho, precisam de trabalhar, precisam de desenvolver e precisam também de humildade, que faltem muita malta que está a entrar agora, apesar de eu estar há pouco tempo no mercado, mas há muita malta nova que eu noto que humildade é zero. Sejam humildes. A melhor parte de ser tatuador é eu dizer deste puto que vou fazer desenhos e vou ganhar a vida a fazer desenhos e agora olhar e vivo full time de fazer tatuagens e deu-me tudo o que eu tenho até hoje e não considero um trabalho, não é um trabalho, sou eu a fazer aquilo que eu gosto, a conseguir passar isso para uma área mais vendível, entre aspas, não é? Uma coisa de onde eu consiga ganhar dinheiro, mas acima de tudo não é um trabalho, é mesmo um privilégio. Eu, se não fosse tatuador, era definitivamente ilustrador. Ilustrador de livros de crianças, para animação, 2D, 3D, o que fosse. Mas ia trabalhar sempre com o desenho, sempre. Não vivas uma vida que ainda não tens e desenha mais. Foca-te só no desenho. Há uma em específico que eu hoje em dia olho e já não é o nível de desenho que eu consigo fazer hoje em dia,
mas que tem um significado bem importante para mim, que foi a tatuagem da Mãe Natureza que eu fiz na perna da minha mãe. Foi, na altura, era uma aventura nova, estava a experimentar o neo-tradicional e ela foi a primeira a chegar-se à frente e é uma das peças que eu ainda até hoje tenho mega orgulho de ter sido eu a fazer.